a feroz rivalidade catalã entre Barcelona e Espanhol, o comportamento épico de Mourinho após a vitória sobre o Fenerbahçe. O Manchester United continua a mostrar um jogo de classe após a demissão de Ten Hag. O Chelsea não conseguiu oferecer nada aos diabos no confronto direto. Mas no meio disso, Lamine Yamal está fazendo verdadeiros milagres. A atuação de Ronaldo no último jogo do Al Nassr está chocando os fãs, especialmente os fãs da seleção portuguesa. Falaremos sobre isso e muito mais hoje. Amigos, isso é uma dose de futebol e as 15 notícias mais quentes até agora. Ontem, pedi com toda a força que vocês apertassem o botão de curtir. Vocês superaram todas as minhas expectativas. Um enorme obrigado pelo apoio tão caloroso. Em gratidão, preparamos um episódio enorme para vocês. Mostre-me outro canal de futebol que todos os dias te encheria com tanta dose de futebol. Então, é hora de desejar a vocês um bom apetite e uma boa visualização. No Real Madrid cresce a insatisfação com Kylian Mbappé. Enquanto os coquetéis eram servidos no barco, um bom ambiente reinava na festa. Todos buscavam se apoiar, principalmente os novatos da equipe, Henrique e Mbappé. Mas os últimos resultados insatisfatórios causaram uma rachadura na armadura psicológica do Real. Os jogadores começaram a culpar uns aos outros pelas más performances. Mas o que mais irritou foi o francês. Mas aqui tudo é justo. Ele é acusado de não trabalhar na defesa. No El Clássico, ele correu apenas 8 quilômetros. E outros jogadores do Real chamaram a atenção para esse baixo desempenho. E lembra o que Courtois disse durante a apresentação em Madrid? Jogarei onde o treinador disser. O importante é ajudar a equipe. A posição é decidida por ele. Isso foi apenas meio ano atrás. Mas até agora, parece que não é ele quem está ajudando a equipe, e sim a equipe que o está ajudando a acumular estatísticas e confiança na nova equipe. Kylian basicamente fica no caminho de Vinícius. Mas voltemos ao nosso problema principal. Os jogadores do Real reclamaram ao técnico que Mbappé não está ajudando na defesa. E Ancelotti precisou intervir rapidamente para evitar a propagação do fogo. Ele propôs alterar as posições dos jogadores em campo. Se Mbappé não quer correr tanto, o papel de pressionar será de Vinícius, e a tarefa de Mbappé será cobrir o defensor direito. Eles assim decidiram. Porém, como se vê, o clube ainda precisa se adaptar aos anseios do francês. Eles não esperavam isso dele quando ele se transferiu para o Real Madrid. Muitos ficaram surpresos com o entusiasmo dele na apresentação. Porém, suas palavras ficaram apenas no discurso. E ele mesmo ainda não justificou as esperanças depositadas nele. Claro, mais cedo ou mais tarde, Mbappé vai marcar. Em algum momento, ele terá uma fase brilhante. Até Dembélé se destacou após Xavi assumir o comando do Barcelona. Mbappé não é tão ruim quanto seu colega de time. Por isso, ele deve superar isso em algum momento. Mas o início de sua carreira em Madrid, vamos ser honestos, até agora tem sido decepcionante. Na internet, estão discutindo o comportamento agressivo de Cristiano Ronaldo no jogo contra Al Hilal. O desempenho recente do atacante não tem sido satisfatório. Ele parou de marcar. Sua última atuação de destaque em campo ocorreu há mais de 2 semanas. Ele não tem um desempenho tão baixo desde o final da última temporada. Como você pode imaginar, ele também não conseguiu marcar no jogo contra o Al Hilal, mas se destacou por outras ações. Após o primeiro tempo, o português ficou insatisfeito com a arbitragem. O árbitro principal ousou dar um cartão amarelo para Cristiano. E por algum motivo começou a provar para o reserva que essa foi uma decisão injusta. Mas, independentemente do que ele esperava, eles não cancelariam o cartão amarelo de qualquer maneira. A menos que ele negociasse e recebesse um segundo por discussões ativas. Isso poderia acontecer em outro campeonato, mas certamente não na Arábia Saudita. Lá ninguém ousaria dar um segundo amarelo a Ronaldo por discutir. Mas na segunda metade, a atenção de Cristiano se voltou para os fãs. Eu já postei um vídeo no Telegram sobre isso. Certifique-se de assistir. E para aqueles que ainda não se inscreveram no nosso canal, vou contar que os fãs sauditas tentaram provocar o português por hábito. E começou a sua principal provocação. Eles começaram a gritar Messi. Ronaldo não conseguiu passar por isso. Ele se virou para os torcedores e mostrou quem realmente pensa sobre seus gritos. O português não estava gritando com os torcedores, mas sua reação viralizou na internet. Mas o que realmente deixou os fãs insatisfeitos após o jogo foi a performance grosseira de Cristiano Ronaldo. O português foi direto com o pé em João Cancelo, que caiu no gramado segurando a perna atingida. Os fãs não compreenderam o motivo da falta tão dura do atacante.
Alguém se indignou, questionando por que ele não foi expulso, enquanto outros não compreendiam. Por que jogar tão perigosamente contra seu próprio companheiro de equipe? Para quem se interessa, Cancelo está bem. Ele se recuperou rapidamente e retornou ao jogo. Mas para Ronaldo, esse não foi o melhor jogo. No entanto, ele permanece em terceiro na lista dos melhores artilheiros da liga e pode competir pela chuteira de ouro se recuperar sua antiga forma. O Campeonato Mundial de Futebol de Mesa acontecerá no ano de 2025. Eles falam primeiro sobre o torneio quando a Liga de Mídia Russa anunciou sua entrada no cenário internacional. O presidente da Liga de Mídia, Nikolai Osipov, conversou com Gerard Pique, o criador da Liga Espanhola, e líderes de projetos semelhantes em outros países, após o que surgiu a ideia de realizar um torneio internacional. Eles jogarão nos Emirados Árabes Unidos. Eles ainda não mencionaram as cidades específicas, além de Dubai. A seleção russa estará entre os 16 participantes. Dmitry Kartava, diretor técnico da Media Liga, falou sobre isso no fórum. Claro, haverá a seleção russa, definitivamente com sua bandeira e hino. Será uma competição completa e grande. A organização do torneio é auxiliada por Jerome Valk, ex-secretário-geral da Federação Internacional de Futebol Associação e recente colega de Joseph Blatter. Valk quer convidar Ronaldinho para a coletiva de imprensa para promover a competição na América do Sul. Ainda sonha em fechar acordo com Ronaldo e Messi. Ele ainda é um jogador profissional. Esse é o ponto principal. É difícil liberar um jogador ativo para nosso torneio. O mesmo vale para Ronaldo. É um sonho, atrair Ronaldo será difícil. Se Messi e Ronaldo entrarem no futebol da mídia, a liga vai decolar. Precisamos pensar que nos próximos anos, eles não vão jogar em torneios de mídia devido à agenda difícil. Inter, Miami e Al Nassr serão contra, mas depois, ao encerrarem suas carreiras, ficarão livres. Messi ainda nem sabe com o que exatamente ele vai se ocupar. Cris, depois da carreira, quer descansar, mas o futebol da mídia não é um obstáculo para isso. Além disso, haverá uma chance de Portugal ganhar a Copa do Mundo, mesmo que seja na mídia. Considerando que torneios semiprofissionais semelhantes estão ganhando cada vez mais popularidade na Europa e além, não vejo razão pela qual o sonho de Valka não possa se tornar realidade. O Inter Miami tenta a transferência de Neymar, mas parece muito complicado. Agora, as equipes da Major League Soccer só podem pagar a 3 jogadores acima do teto salarial. No Inter são Busquets, Messi e o atacante colombiano Leonardo Campana. A renda básica de Messi é de 12 milhões de dólares. Mas, considerando bônus e pagamentos de marketing, o argentino recebe mais de 20 milhões. Busquets ganha cerca de 9 milhões de dólares. E Suárez e Alba ganham apenas cerca de 1,5 milhão por temporada. Neymar concordaria com esses termos para jogar com seus amigos? Para ser honesto, eu não acredito nisso. Mas o treinador do Inter, Gerard Martino, não descartou a chegada de Neymar. Isso é possível, mas precisamos recorrer à Major League Soccer para viabilizar a transferência. Não consigo imaginar como funcionará se a liga não flexibilizar as regras. No momento, é apenas uma discussão por causa da discussão. Para discutir isso, precisamos de bases sólidas. Não basta um jogador de futebol ter comprado uma casa em Miami. A Major League Soccer pode fazer reformas para atrair Neymar. Os clubes e a liga entendem o quanto essa transferência será benéfica para o campeonato. Mas agora, Neymar está mais perto do seu Santos natal do que do Inter Miami. O vice-presidente do Santos, Nico Asfaldo, declarou que Neymar chegará ao Santos em junho. Estamos conduzindo negociações sobre este assunto. Ele está voltando. O falecido sempre expressava seu amor e devoção a Santos. Agora o clube está passando por tempos difíceis, e Ney tentará corrigir isso, até concordando com um salário significativamente mais modesto do que ele recebe no Al Hilal. Neymar ainda é um dos melhores jogadores de futebol do mundo. Era assim há 1 ano e meio, antes da lesão. No Campeonato Brasileiro, ele será uma força a ser reconhecida. Provavelmente quebrará alguns recordes de desempenho. É uma pena que o retorno ao Santos marque o fim da reunião com Suárez. Mas ainda há chances de vermos novamente a dupla Neymar e Messi, se Neymar decidir ir para a Major League Soccer após a temporada no Santos. O Borussia Dortmund não começou a Bundesliga como planejado. Schmelly agora está apenas na 8ª posição no campeonato. Alguns associam isso às falhas de Şahin, como treinador, enquanto outros falam sobre desordem e um ambiente tóxico no vestiário do Dortmund. Um começo ruim ou uma atmosfera terrível podem forçar o clube a uma reestruturação forçada. De acordo com as informações do Bild, Schmelly está considerando propostas para Emre Can,
Daniel Malin, Nicolas Zulli, Marcel Sabitzer e Julian Brandt. Kahn usa a braçadeira de capitão, mas a maioria dos torcedores do Borussia acredita que ele não merece essa honra. Jogo muito fraco e falta de autoentrega. Malina provavelmente será demitido simplesmente por causa do jogo instável. E por dinheiro, apesar do talento óbvio. Zulia emagreceu e deixou de ser gordinho. Ele tem seu tempo de jogo, mas em Borussia eles acham que é melhor se livrar de Nicolas, que não vale o enorme salário do clube. Sabitzer foi um jogador crucial para o time na última temporada, mas perdeu espaço após a chegada de Shakina. Seu desempenho não atende às expectativas da liderança do clube para um jogador rotativo, mas eles só estão dispostos a vender o pupilo por dinheiro. Ele é avaliado em 40 milhões de euros. Os principais clubes da Associação de Futebol Profissional estão de olho no winger Jamie Banner-Gittens, da Yellow Wall. Chelsea, Arsenal, Tottenham e Liverpool já mostraram interesse real, mas é improvável que o Borussia venda o jogador. Eles pedirão cerca de 100 milhões de euros por ele. Os ricos ingleses não estão habituados a pagar valores altos por jogadores. Verdade é que ele será muito caro. A transferência de marketing custa apenas 35 milhões. De acordo com o jornalista Patrick Berger, o goleiro Gregor Kobel também pretende sair do Dortmund. A razão é simples. Ele quer lutar por troféus todos os anos. Kobel merece isso. Um dos melhores goleiros do mundo com números que comprovam. Apenas sem o reconhecimento correspondente, precisamente porque ele joga apenas no Borussia Dortmund, na última temporada ele claramente se destacou, tanto na Liga dos Campeões quanto na Bundesliga. Ele mereceu o direito de tentar a sorte no grande. O lendário zagueiro Marcelo segue atuando pelo Fluminense, seu clube de origem. Na verdade, ele segue jogando. Na 32ª rodada do Brasileirão no Fluminense X Grêmio, o técnico José e Maria Menezes colocou Marcelo em campo nos minutos finais. Porém, Marcelo não gostou de entrar no fim do jogo ou discordou das instruções táticas do treinador. Ambos começaram uma discussão acalorada. A situação quase evoluiu para um confronto físico. No final, Menezes gesticulou para Marcelo e cancelou a substituição. Depois disso, claro, o Fluminense se desmoronou. Ele perdeu um pênalti no último minuto. Além disso, expulsaram nosso conhecido Filipe Melo por protestos. Dado o conflito com o treinador, esperava-se naturalmente um pedido de desculpas de Marcelo. Ou sua saída do clube. O defensor optou pela segunda. A assessoria do Fluminense anunciou a rescisão do contrato com Marcelo por acordo mútuo, despedindo-se do jogador. No entanto, o clube destacou que mantém uma relação amigável com o jogador. Portanto, a tensão é apenas entre Marcelo e Mário Menezes. Outro ex-jogador de futebol também está pensando em se separar do clube de Madrid. O Rei Valicano assinou com James Rodrigues, após uma Copa América muito bem sucedida pelo colombiano. A transferência é mais devido ao hype do que por motivos táticos. Rei joga no 4-3-3, onde não há espaço para Rodrigues. Às vezes a equipe joga no 4-2-3-1, mas Kepa, Oscar ou Trezeguet atuam como número 10. Para ser sincero, logo após a transferência, achei que James substituiria Trezeguet, que tem atritos com o presidente do clube. Ele critica abertamente a liderança, o que é adorado pelos fãs. Só que a AES relata que James finalmente brigou com o Inigo Pérez, o treinador da equipe. É fácil acreditar, pois em 2 meses de outono, Rodrigues iniciou apenas uma partida, e Solovez e Rodrigues não apareceram em campo nem durante o jogo, já que James estava irritado com o fato de o treinador ignorá-lo. O conflito com o treinador iniciou quando o colombiano convidou seus colegas para comemorar sua chegada, mas foi proibido pelo técnico. Mas James ignorou suas palavras e foi para os bares de Madrid comemorar intensamente. E agora espera-se que James saia no inverno. Algo não deu certo no seu retorno ao futebol europeu. Rubem Amorim tornou-se oficialmente o treinador principal do Manchester United. E no inverno ele pode tentar trazer seus favoritos do Sporting, que estarão apenas por trás. A imprensa escreveu que o treinador está interessado no atacante Victoria Decaresh, bem como no zagueiro central Gonzalo Inácio, e também nos wingers Marcus Edward e Pedro Gonçalves. Mas todos eles devem esperar em Manchester não antes do verão. Ou nem esperar, o treinador declarou. Eu não pretendo ir atrás de nenhum jogador de futebol em janeiro. Os anos neste clube foram os melhores da minha vida, que eu nunca esquecerei. Então, de certa forma, o treinador agradeceu à equipe de Lisboa. A mídia afirma que Decaresh já arrumou as malas e planeja sair do Sporting no inverno, independentemente de haver uma oferta do Manchester United ou de outro clube de topo. Segundo rumores, há uma grande chance de que algum clube inglês contrate o atacante sueco.
Manchester City, Arsenal, Chelsea e Liverpool estão ativamente de olho nele. Honestamente, não entendo por que o City precisaria de um jogador tão similar ao holandês. Mas o Arsenal realmente precisa de um atacante destacado. Não, Kai Havertz se destacou e foi muito bom em certos cenários, mas definitivamente não em todos. Por exemplo, quando o adversário se fecha na própria área, um poderoso centroavante clássico como Duke Rash pode ser útil. No Chelsea, Nicholas Jackson se destacou, mas no verão ainda parecia que precisavam de um novo atacante. Para o Liverpool também faz sentido a compra de Decoresh. A posição de atacante é disputada pelo instável Darwin Núñez e pelo eternamente lesionado Diogo Jota. Claro, na posição de 9 podemos colocar Luiz Dias e Cody Gakpo, mas eles são muito mais eficazes na ala esquerda. A publicação catalã e o jornal português relatam que o Barcelona também entrou na disputa pelo talento sueco. Em Decareche, eles veem um substituto para Lewandowski, que em breve irá para a Arábia Saudita ou se aposentará. O Barça não tem dinheiro para uma transferência completa de Victor. Os sinagranatos tentarão baixar o preço, incluindo Victor Roque no negócio. Por que a letra K lá agora? Uma vez, Florentino Pérez disse que o Real Madrid é mais do que apenas um clube. É um símbolo e exemplo para as futuras gerações. E ninguém pode ditar as condições para eles. Portanto, se alguém não atende às suas expectativas, por exemplo, passar a bola de ouro para o jogador errado, você deve fugir dele em pânico e depois ignorá-lo. Foi isso que o Real Madrid fez com a União das Federações Europeias de Futebol e também com a France Football. De acordo com o portal Marca, o Clube de Madrid rompeu todas as relações com essas duas organizações. Eles entrarão em contato com a União das Federações Europeias de Futebol apenas para organizar a partida. Qualquer outra comunicação está excluída. O Real Madrid está se comportando como um exemplo a ser seguido nessa situação? Eu nem mesmo sei. Respondam nos comentários. Aliás, já houve conflito com a União das Federações Europeias de Futebol, após Pérez iniciar o projeto da Superliga Europeia. Isso eu apoio, claro. Admite-se que aqui ele luta pela justiça. Mas a situação com a espada dourada custou muitos pontos de reputação a Madrid. Isso nunca aconteceu antes. Sim, houve casos de jogadores de futebol que se recusaram a ir à cerimônia, sabendo que não ganhariam nada lá. Mas para que os representantes de todo o clube, que inclusive ganharam 2 prêmios prestigiosos, se ausentassem, é inédito na minha memória. A situação com a bola de ouro também impactou o futuro de Vinícius. Sim, e recentemente temos falado muito sobre o brasileiro e seu contrato com o Real. Mas como ignorar? Se um dos melhores jogadores pode deixar um dos melhores clubes do planeta. O jornalista José Félix Dias dedicou grande parte de seu artigo para o jornal Marca à situação do contrato do brasileiro. Ele descreveu que Vinícius está em dúvida. Por um lado, ele tem uma performance no clube mais ambicioso da Europa. Por outro lado, a chance de tentar algo novo e se mudar para a Arábia Saudita. Vinícius não parece ser o tipo de pessoa que, quando jovem, largaria tudo para correr atrás do dinheiro. Vou insistir nisso, mas ao mesmo tempo, José Félix Dias escreve que a situação com Vinícius foi fortemente afetada pela questão da bola de ouro. Ele não crê mais que possa vencer isso no time do Real. Teoricamente, isso pode encorajá-lo a deixar Madrid, mas é improvável que ele seja tentado a se transferir para a Arábia Saudita. No entanto, Al Hilal está planejando procurar uma nova estrela da mídia, depois que Neymar deixar o clube. No próximo verão, o clube saudita fará uma grande compra da Europa. Ele já tem seus olhos em Vinícius como o sucessor de Neymar, e também está de olho em De Bruyne e Salah. Nada impede os 2 últimos de irem para o Oriente Médio. Mas o brasileiro seria melhor olhar para os clubes europeus, se ele realmente está pensando em deixar o Real Madrid. Inter Miami perdeu para Miranchuk e seu Atlanta no segundo jogo da semifinal da Major League Soccer Cup por 1-8. Mas a equipe de Messi ganhou o primeiro jogo, então estamos esperando a terceira partida decisiva na série melhor de 2. Se for o caso, as regras da Major League Soccer Cup não são as que o espectador europeu está acostumado. E para ser honesto, eu gosto muito mais delas. Aqui é importante conseguir 2 vitórias, clássicas. E ninguém presta atenção no número de bolas chutadas. Uma vitória por 1-0 é avaliada da mesma forma que uma por 10-0. Não há resultados insignificantes. Se nada for decidido após 90 minutos, a partida vai para a série de pênaltis, onde o vencedor é definitivamente decidido. Quanto ao que está acontecendo em campo, Atlanta justamente derrotou Miami nesta partida. Toda vez que você assiste aos jogos do Inter, você se surpreende com como uma equipe com tal defesa conseguiu subir tão rapidamente do status de azarão para o nível de campeão da conferência. Mas então você olha para a linha de ataque e tudo fica claro.
No primeiro tempo, o Miami conseguiu manter o gol seco apenas graças às defesas confiantes de Callender. Inter conseguiu marcar, aproveitando um erro terrível de Guzan. Entretanto, o placar não refletia de forma alguma o que ocorria na primeira etapa. A Atalanta teve pelo menos 2 oportunidades para marcar um gol. Miranchuk criou ambos os momentos perigosos. Primeiro, ele fez um cruzamento preciso para a área de penalidade, após o qual a Atalanta atacante faltou apenas alguns centímetros para acertar o gol. Após isso, Miranchuk finalizou com força na direção da área, mas Callender interceptou a bola e a desviou. O meio-campista fez uma excelente jogada, mas vamos voltar ao que aconteceu no segundo tempo. A situação se inverteu. Miami começou a atacar o gol de Atlanta mais ativamente, mas sempre faltava algo para marcar o gol. Mas Atlanta raramente ameaçava o gol de Callender com precisão. No final, 2 erros dos donos do campo resultaram em 2 gols. No entanto, Miami não aproveitou as oportunidades para empatar a partida. Vale ressaltar que Miranchuk fez o passe decisivo para o gol da vitória da Atalanta. Ele foi o jogador mais perigoso do time da casa, e justamente recebeu uma alta avaliação do portal. A propósito, você notou que eu quase não mencionei Messi? Ele estava em campo, mas pouco notado, assim como toda a linha ofensiva e o Miami. Lionel se destacou com passes incríveis do fundo do campo, que não foram aproveitados por seus companheiros. Mas ele quase não ameaçou o gol por si só. Na minha opinião, um atacante desse nível deveria fazer isso com mais frequência. Portanto, seria justo dizer que ele falhou no jogo. Com o novo treinador, Mudryk deixou de ser titular no Chelsea. Ele disputa torneios de segunda categoria. Mas Moresco não confia no ucraniano para jogar na base na Associação de Futebol Profissional. Sob Maurício Pochettino, o ucraniano aparecia significativamente mais no campo. Em média, ele passava cerca de 50 minutos em cada jogo que jogava. Com o Moresco, esse indicador caiu para 20 minutos. Além disso, em muitos jogos ele fica apenas no banco. E quais são as perspectivas que esperam Modric no clube de Londres? Não há nenhuma. Ele não vai ganhar a competição. Não só pelo futebol fraco, mas também porque o Chelsea lá acumulou wingers para 3 times. Agora, até os garotos mais fortes precisam lutar por um lugar no início. Zajal Felcha e Pedro Neto juntos deram mais de 100 milhões. Mas a situação deles não é muito melhor do que a de Mudryk. O ucraniano deve deixar o Chelsea. Isso pode beneficiar não só ele, mas o próprio clube, que se livrará de uma pesada folha salarial. O editor Jesus Karamis aconselha Modric a se transferir para o Girona. O Barcelona precisa investir em jovens talentos. Mitchell conhece a especificidade dos jogadores ucranianos. Com ele, Viktor Tsigankov e Artem Dovbyk conseguiram interessar toda a Europa. O último até atingiu alturas estratosféricas, conseguindo ganhar o troféu Pichichi e entrar no top 30 dos candidatos à Bola de Ouro. Possivelmente, Modric precisa de uma equipe onde não há muita pressão. Onde não ser rebaixado já é considerado um bom resultado. Talvez, em um coletivo assim, ele possa se sentir mais relaxado e começar a mostrar o jogo dos tempos de Shakhtar novamente. No entanto, o autor nota que a transferência para o Chelsea não beneficia Giroud. Os catalães têm um orçamento muito apertado para permitir o salário de Modric. E aqui resta apenas a opção em que o Chelsea assume uma grande parte do depósito do ucraniano. Ou então a transferência não acontecerá. Mas eu ainda gostaria de ver Modric em Girondins. Uma transferência intrigante. E seria bom se o ucraniano voltasse ao nível anterior, quando ele jogava pelo Shakhtar. Por mais que se olhe, ele jogava lindamente naquela época. No Arsenal, eles começam a limpar a tempestade que se aproxima. A equipe começou mal na nova temporada. Ela só pegou 1 ponto nos últimos 3 jogos da Premier League e caiu para além dos limites da zona da Liga e dos Campeões. Que tipo de luta pelo campeonato pode haver nesse caso? Especialmente quando Slot herdou tão bem a cadeira do principal treinador do Liverpool. O Arsenal precisa mudar algo com urgência. A equipe está se preparando para se fortalecer na janela de inverno. A liderança entende que os jogadores pioraram em criar momentos, principalmente pela ausência de Edgar. Mas nem o norueguês foi a panaceia nessa temporada. Canoniron precisa de uma renovação. O futebolista que trará de volta a paixão e a emoção para o jogo da equipe. O Arsenal tem interesse na transferência de Vinícius, mas atualmente suas ambições de transferência são mais modestas. Segundo a fonte, o Arsenal planeja contratar Mohamed Kudus do West Ham United. Na última rodada, Gani fez uma substituição e colocou 2 jogadores do Tottenham no gramado, pelo qual justamente recebeu um cartão vermelho. Aliás, agora o comitê disciplinar está analisando seu caso com o objetivo de aumentar o período de desqualificação.
Isso não afetará sua transferência para o Arsenal, que já estava de olho nele há algum tempo, desde os tempos em que ele jogava no Ajax. Mas naquela época, por algum motivo, ele decidiu se transferir para o modesto West Ham, que mal pode aspirar a um lugar na Liga Europa. Eu estava feliz que eles conseguiram assinar com um ponta tão bom. Mas fiquei surpreso com a decisão de Kudus de se mudar para Londres. A menos que tenham prometido a Kudus fazer do time um novo Aston Villa. Mas a liderança desconsiderou um fator crucial. Para essas ambições, é preciso um treinador adequado. E o West Ham contratou Julino Lopetegui, que tem apenas alguns troféus em seu currículo. E a maior parte ocorreu durante seu trabalho no futebol juvenil. Aposto que até agora Kudus já se decepcionou com sua escolha. E agora ele quer mudar sua inscrição no clube. No Arsenal, ele terá seu lugar. A equipe pode oferecer a ele a luta pelos troféus mais prestigiosos da Europa. Kudus substituirá Martinelli no ataque pelo lado esquerdo. Do brasileiro não há muitos benefícios nas últimas 2 temporadas. No verão passado, muitos se perguntavam por que o Chelsea precisava de tantos wingers no time. Era compreensível que você não pudesse colocar todos em campo simultaneamente, ou seria uma bagunça. Antes da janela de transferência abrir, o Chelsea tinha 4 wingers, depois já eram 6. Isso significa que a maioria deles não terá tempo de jogo suficiente e expressará sua insatisfação. Mas e se eu te contar sobre o desejo dos azuis de assinar com mais um extremo? No último episódio, falei sobre o interesse deles em Vinícius. Mas agora surgiu a informação de que eles estão mirando em mais um jovem e talentoso winger. Segundo a fonte, o Chelsea está se preparando para oferecer 40 milhões de euros por Karim Adeyemi. O alemão finalmente completou sua adaptação ao elenco do Borussia Dortmund. Comprado há 2 anos, só nesta temporada ele começou a mostrar todo o seu potencial. Ele pode ser chamado de o jogador mais eficaz do Borussia. Ele tem 10 ações efetivas em 8 jogos nesta temporada. Sérgio Guirassy mostra a mesma eficácia, só que ele jogou mais partidas. O Chelsea avaliou a produtividade do jovem winger e possivelmente concluiu que era insatisfatória. Mas o que os pensionistas podem oferecer além de um contrato lucrativo? Jogo estável? Não. Luta pelos troféus mais prestigiosos? Não. Então qual é o sentido para um jovem promissor se juntar a eles? É melhor escolher alguém que possa pelo menos garantir um lugar para você na formação inicial. Luta por títulos e desenvolvimento estável. Liverpool e Paris Saint-Germain também estão interessados nele. Barcelona até fez uma proposta. Os catalães não querem abrir mão de uma grande soma de dinheiro. Mas eles concordam em trocar a dama pelo melhor jogador do mundo, ou seja, Ferran Torres, e 15 milhões de euros. O Borussia não erraria em recusar uma oferta vantajosa. Ninguém perderia a chance de trabalhar com Ferran. E a transferência já pode ser considerada concluída. Mas o Borussia precisa lucrar com a venda de Adama. Ele foi comprado por 30 milhões. Logo, seu preço inicial partirá deste valor. E o Barcelona pode retirar sua oferta e sair para um passeio a pé. O Real Madrid quer fortalecer o centro do meio-campo na janela de inverno. Os principais alvos de transferência do Real Madrid são Rodri, do Manchester City, e Enzo Fernandes, do Chelsea. Ambos os jogadores têm preços elevados, e Florentino Pérez tem sido econômico no mercado ultimamente. Este verão ele gastou menos de 50 milhões de euros. Na janela de inverno, o Real Madrid não faz grandes contratações há tempos. Mas como vocês sabem, a equipe não está brilhando. Precisamos resolver os problemas radicalmente, já que o treinador não consegue encontrar o equilíbrio por conta própria. Primeiro precisamos vender alguém. Helen Tchouaméni pode virar alvo das ambições de transferência de Madrid. Não é que ele tenha jogado mal nesta temporada. O francês é tão instável quanto todo o Madrid. Mas isso é um problema da equipe, não do jogador. Eles o consideraram alguém que poderia ser vendido vantajosamente e substituído depois. Por isso, os madrilenhos buscam um meio-campista defensivo. Mas o Real não dará descontos. Pedirá o valor total da transferência de 100 milhões de libras. Por enquanto, apenas o Liverpool demonstra interesse, mas pode ser suficiente para vender Tchouaméni. Os escoteiros não se chocaram muito na janela de verão. Eles assinaram apenas 2 jogadores, e um deles foi deixado em seu clube anterior, e o segundo foi comprado apenas porque havia a oportunidade de pegar um pechincha. Mas ao mesmo tempo, o Liverpool lhe tentou assinar outro jogador, especificamente Martin Zubimendi, do Real Sociedade. Mas o próprio jogador recusou a transferência por causa de seu amor pelo time de San Sebastián. Bem, é direito dele. No entanto, o Liverpool não desistiu da ideia de comprar um meio-campista central. Com o Real disposto a negociar um dos melhores zagueiros do mundo,
O Liverpool está pronto para aproveitar a oportunidade. Mas eles terão que quebrar o recorde pessoal de transferência. A transferência mais cara até agora continua sendo a de Darwin Núñez na temporada passada. O uruguai custou 85 milhões de euros. E a transferência de Tchouaméni será ainda mais cara. Só não sei quem vai substituir o meio-campista francês na base. Mas acho que, já que se fala tanto na transferência de Tchouaméni para o Liverpool ultimamente, Slot encontrará um papel adequado para ele. Que loucura aconteceu no derby catalão ontem. O espanhol tentou marcar 4 gols no Barcelona, mas a equipe de Flick ainda conseguiu a vitória. Na realidade, tudo se definiu já no primeiro tempo. O Barcelona atravessou a defesa adversária repetidamente e marcou 3 gols sem muito esforço nos primeiros 45 minutos. No time dos Azul-Granada, Dani Olmo e Lamine Yamal se destacaram. Eu pensei que o ala do Barcelona se sentiria inseguro após o fracasso na cerimônia da Bola de Ouro. Estou falando daquele episódio em que colocaram um fone de ouvido com um tradutor francês para ele, e ele simplesmente não entendia a pergunta que os apresentadores estavam fazendo. No final, o espanhol agradeceu timidamente aos parceiros, sem responder às perguntas de Didier Drogba. Mas o rapaz não se abalou de forma alguma. Pelo contrário, ele parecia ter se energizado após receber o troféu da Copa. Yamal driblou sem hesitar, surpreendendo os jogadores do espanhol várias vezes com sua técnica. E seu passe para Olmo foi simplesmente perfeito. Ainda estou impressionado com as habilidades desse gênio de 17 anos. É simplesmente impossível jogar tão bem nessa idade. Mas Yamal prova o contrário. Basta assistir ao resumo dessa partida em nosso canal do Telegram. Primeiramente, a fantástica técnica do novo Messi. Em segundo lugar, resumos e outros lanches no domingo. E por fim, estamos sorteando um valioso prêmio. E já restava menos de uma semana. Mas no segundo tempo, os catalães reduziram o ritmo. Eles deixaram o espanhol tomar a iniciativa. Então, com prazer, ele aproveitou e marcou 4 gols. Mas há um detalhe. De todas as bolas, a equipe visitante só marcou uma. Os jogadores do espanhol ficaram em posição de impedimento 2 vezes. Durante um ataque, a bola saiu dos limites do campo. Ainda assim, Hansi Flick deve fazer uma observação física por tal jogo descuidado. Não fosse a Espanha como adversária, o jogo poderia ter resultado em perda de pontos. Agora vamos para a Inglaterra, onde Manchester United e Chelsea se enfrentaram. Quanto mais vejo os jogos sob a liderança de Ruud van Nistelrooy, menos vejo sentido na contratação de Amarima. O Manchester United está jogando bem. Se os jogadores aproveitassem suas chances, a história seria outra. Mas o problema com a realização em Manchester é antigo, desde o início da temporada. Ten Hag também sofreu com isso. Ela se tornou o motivo da demissão do holandês. Se não fossem os erros da equipe, ele teria permanecido no comando ao menos até o jogo contra o Leicester. Mas então provavelmente não teríamos visto uma partida tão espetacular do United. E Ruud van Nistelrooy ainda não está perdendo no tabuleiro do treinador. Mas ainda temos 2 jogos pela frente. O holandês conseguirá sair de cabeça erguida? Galatasaray prepara-se para adquirir o contrato de Victor Osimhen. A liderança do clube turco preparou uma oferta, mas primeiro vamos falar sobre como o nigeriano se apresentou na nova equipe. Até agora tudo está indo bastante bem. Primeiramente, o Galatasaray ocupa a posição de liderança na Liga Turca. Em segundo lugar, Osimhen está aos poucos se integrando ao novo coletivo. Seu êxito na adaptação é notável em campo. Nos últimos 4 jogos, ele marcou 4 gols. No recente jogo contra o Beşiktaş, seu gol trouxe a vitória para a equipe. Agora está claro porque o Galatasaray está ansioso para comprar o contrato do nigeriano. Devemos agir agora, enquanto Osimhen ainda não recuperou toda a sua força. De Laurentiis ainda não esqueceu o comportamento do futebolista na janela de verão. Lembro que representantes do Chelsea convenceram o atacante a se juntar a eles até o último instante. Mas ele recusou e Nápoles não conseguiu vendê-lo com lucro. E De Laurentiis perdeu dinheiro. Ninguém oferecerá tal quantia por um jogador de futebol agora. Segundo a fonte, o Galatasaray só pode alocar até 50 milhões de euros. Mas acho que é uma boa quantia, dadas as circunstâncias. Seu contrato com o Napoli está quase acabando, e a transferência para o Galatasaray poderia ser uma espécie de compensação para De Laurentiis pelos gastos e estresse. Já que estamos falando do campeonato turco, vamos dizer algumas palavras sobre Maurini e seu Fenerbahçe. Ontem, os canários venceram o Trabzonspor em uma partida épica e subiram para a 2ª posição na tabela do torneio. O treinador estava tão feliz com a vitória tardia que correu para o campo e tentou deslizar de joelhos pelo gramado. No entanto, o gramado estava muito seco e ele acabou capotando. No entanto, isso não o impediu. Ele ainda foi comemorar a vitória com a equipe. Faz tempo que não vejo um Maurinho tão comovido. Por um tempo, eles nem conseguiram acalmá-lo. Os jogadores arrastaram o treinador para o vestiário,
pois ele queria comemorar a vitória com os fãs até o fim. A noite foi bem sucedida para ele. O que mais você diria aqui? E por hoje é tudo. Obrigado por assistir e se inscrever no canal. Amigos, não se esqueçam que o Dosa Futebol agora tem seu próprio programa de rádio. Acreditem, no rádio. Link na descrição. Bem, meu nome é KirilCast e isso foi a sua dose diária de futebol. Paz para sua casa e Johanga, amigos.